Uma explosão acontece e vemos que um cara está enfrentando um dragão que se prepara para um ataque, acertando um homem a que é atingido para longe. Seu nome é Lin Jixin, um cultivador número 1 dos magos do mundo, que no meio do ataque se pergunta se vai morrer daquela maneira por uma besta mutante. Nesse momento alguém chega, o protagonista reconhece que é Gigi Yui. O protagonista fica feliz por eles se terem chegado e pede ajuda deles. A bela moça fala que não esperava que ele realmente fosse procurar o pingente de peixe só porque ela havia pedido, e que ele é um bom homem que sempre satisfaz todas as suas necessidades. Segurando na mão dele e tirando seu anel, falando que levará ele como seu último presente, assim nunca esquecerá o conjuntinho. Ele foi. Lin questiona o que ela quer dizer com isso, mas amor saiu. Outro cara começa a se beijar, o que deixa o protagonista em choque. Ela fala que o que ela quer dizer é que Ziyu e elas estão juntos agora e que Lin é uma chatice, e que vieram para mandá-lo embora. Enquanto ver aquela cena está prestes a morrer, ele lembra que havia tratado aqueles dois como sua própria família, e pensar que aqueles dois o traíram. Nesse momento ele é envolto em uma aura vermelha. Então, vendo um artefato emanando essa mesma energia, nesse momento o alarme aciona falando para ele acordar agora. Ele se queixona onde ele está aí porque está no lugar que parece um dormitório de uma universidade. Ele lembra que foi morto, então não entendi como havia sobrevivido, e muito menos porque estava naquele local. Ele percebe que não está mais com seu anel de armazenamento e questionando onde tudo foi parar. Procurando entender melhor a situação, ele se pergunta em que ano ele está e é revelado que ele está em 7 de agosto de 2040, percebendo então que havia renascido um dia antes do início do jogo há 10 anos, o que deixa feliz por ter tido tanta sorte. Mas isso não tira o fato de que ele não sabe como isso aconteceu. Havia um rumor em Cape Vastelandes que a suprema arte divina, o pingente de peixes da mais forte mutação do Rei da Ascensão, o dragão da tocha, é capaz de reviver o jogador, mas ele não esperava que esse rumor era de fato verdade. Falando que foi sorte que não tinha mantido o pingente de peixes no anel de armazenamento, caso contrário teria sido roubado por aqueles dois também. Ele amou aquela garota por 10 anos, mas ela acabou com seu irmão mais confiável no fim. Não só isso, eles roubaram todos os seus ativos acumulados, itens, tesouros, e até enviaram para a morte por uma besta mutante. E já que os céus não o abandonaram, ele fará com que aqueles dois provem a dor da traição nesta vida. Então ele acaba recebendo uma ligação. Era sua amiga que afirma que não havia falado com ela fazia muito tempo, mas ela rebate isso falando que no dia anterior eles estavam comendo juntos, o chamando de pequeno Lindsay, que tinha algo grande que queria contar depois de pensar nisso por muito tempo, e pede para ele não ficar chocado. Ele pensa que há 10 anos que é hoje, ela o ligou e disse que viu Goujia beijando outro homem, mas naquela hora ele não acreditou, fazendo com que eles discutissem e pararam de se falar, e fica muito feliz agora poder ouvir sua voz de novo. Então pede desculpas para ela. Ela se pergunta por que ele fez isso e que ele está estranho hoje. Ele fala que não é nada, que só estava falando com suas emoções. A garota avisa que não tem tempo para brincadeiras, e fala que é melhor estar mentalmente preparado, pois ela acabou de ver Goujia beijando um homem na rua e até entrou em seu carro esportivo. Ele só fala que já entendeu. Ela fala que não está brincando com isso e que é sério, mas ele fala que acredita nela, mas algo importante que tem que contar. Ela pede para ele não ficar muito chateado e que está um pouco assustada com a calma dele, mas ele só pergunta se ela já ouviu falar do jogo Eight Vastelandes. Ela fala que sim, porque a propaganda dele está em toda parte, falando que está pensando em ser um jogador profissional de esportes nesse jogo. Ele pensa que ninguém sabe que esse jogo definitivamente não é só um jogo de realidade virtual qualquer, pois será viral em todo o mundo em 5 anos, irá se fundir com a realidade, pois todas as habilidades, tesouros e mesmo a imperfeito até chefes desceram para a realidade. Então quanto antes você entrar no jogo, mais rápido você poderá obter vantagens. Ela questiona essa decisão e lembra que esse jogo foi desenvolvido independentemente pela inteligência artificial universal NUVA, lembrando também que ele sempre foi bom em jogos e que se ele realmente consegue fazer seu nome nele, suas possibilidades futuras serão infinitas. Ele fala que está falando sério e que sairá do dormitório em 2 dias e alugará um quarto para se dedicar inteiramente ao jogo. A garota parabeniza ele, já que como ele está bem não tem problema e que só estava preocupada por nada. Mas antes que desligue, ele pede para ela não ir agora. Ele fala que o jogo precisa de equipamento e, já que olhou seus registros de faturamento, percebeu que excedeu seu limite de retirada ontem. Antes que ele termine de falar, ela avisa que está quebrada e questiona ele quem disse para gastar tanto dinheiro com presente de aniversários caros para Goujia, dizendo que ele só está colhendo o que plantou, e desliga na hora.
Depois dessa bronca ele questiona por que não conseguiu renascer um dia antes. No entanto ele recebe uma notificação, era sua amiga que havia lhe emprestado 10.000 avisando que essa era sua taxa de adesão da ginástica por alguns anos e lembra ele de pagar o mais rápido possível, e fala que se ela não passar por causa dele vai o usar como saco de pancadas de treino. Ele só fala para ela não se preocupar pois definitivamente vai devolver o dinheiro. Ele começa a contar os segundos para entrar no jogo afirmando que já está pronto. Nisso o anel ativa, e ele começa a fazer o scanner de retina, entrando finalmente na beta do jogo. Afirmando que depois de 10 anos ele finalmente retornou para o lugar onde começou seus sonhos. As pessoas que já vão chegar estavam impressionados com a chegada da irmã Nuva, falando que é tão brilhante que não conseguem ver nem direito. Protagonista comenta que a IA é o primeiro nível depois de entrar no jogo, mas mesmo aparecendo simples na verdade contém vários mecanismos ocultos, então ele deve lidar nisso com cautela. Nesse momento vários caras começam a enviar elogios para a irmã Nuva, o que deixa o protagonista estressado chamando ele de idiotas. A irmã começa a sugar todas as pessoas que falaram dela para um portal deixando todos confusos o porquê que você estava acontecendo, mas o protagonista explica que a punição mais leve seria que todos os jogadores que desrespeitaram ela seriam colocados em confinamento, caso contrário teriam seus atributos permanentemente baixos. Mas isso não abala o protagonista que vai em direção a ela mesmo todos dizendo para ele não chegar perto, mas ele explica que aqueles que desejam ganhar o favor dela têm que mostrar sinceridade o suficiente. A mulher o chama de mortal e fala que ele parece ser decente perguntando a ele se ele realmente quer passar pelo caminho de cultivo e se tornar um imortal. Ele afirma que sim, fala no seu nome pedindo a ela que dê suas bênçãos. Ela aceita e fala que dará a ele um bom destino. Pensando assim mesmo que um talento inato está chegando e sua vida anterior seu talento era o prodígio de negócios que era um péssimo talento, embora conseguisse 10% de desconto nas compras de itens em todas as lojas se tornaria inútil no futuro. Seja como for, se ele for agora um prodígio empresarial de novo, que seja assim. Talentos inatos não são tudo com seu atendimento no passado, pois mesmo que o caminho inicie ruim ele ainda tem chance de retornar, então recebe seu poder, que se chama alterar o destino. Ele percebe que esse talento está aparentemente quebrado, pois mesmo com tantos benefícios ele está cheio de perigos, mas quanto maiores os riscos melhores as recompensas. A irmã Nuva avisa que já concedeu o seu talento e que agora ele terá que escolher seu próprio avatar. Ele começa a analisar as opções de aparência afirmando que mesmo que pareça modelos básicos e iguais, na realidade há diferenças enormes em seus atributos. Um deles tem o maior valor de carisma em todos os modelos básicos. Lembrando que em sua vida passada escolheu intencionalmente o modelo afro porque estava cansado de ser um homem bonito em toda a sua vida. No entanto, só quando ele de fato entrou no jogo notou que quanto melhor sua aparência, mais fácil ele conseguir favores de NPCs. Jogadores com muito carisma podem obter missões e serem transportados com muita facilidade. Podem até ter a chance de escolher NPCs que querem fazer cultivo duplo com você. Portanto, dessa vez ele quer fazer diferente e lavar sua humilhação anterior para longe. Nuva fala que agora ele pode escolher o local de seu nascimento. É apresentado 4 terras correspondendo cada uma às 4 profissões principais do jogo. Yongning é mais adequada para o cultivo mágico, Yuehua é mais adequado para o cultivo médico, Muxian é mais adequada para o cultivo de armas e Huafeng é mais adequada para o cultivo corporal. O núcleo Osho determina o limite de cultivo de armas e corpo, enquanto o espírito determina o limite do cultivo mágico e médico. A compreensão pode ajudar no aprendizado de habilidades, enquanto o carisma afeta a favorabilidade dos NPCs, e a sorte é autoexplicativa. Dessa vez todos os seus atributos inatos estão no máximo no início. Se ele continuar cultivando, poderia se tornar um cultivador mágico número 1 em nenhum momento, mas o cultivo mágico é adequado para batalhas em equipe e não é bom contra batalha solo, pois ele seria morto imediatamente e sofreria como em sua vida passada. Anteriormente ele havia escolhido o cultivo mágico porque Gogo G gostava mais, dessa vez ele escolherá a que ele gosta, Muxian, relacionada ao cultivo de armas. Nessa vida, se ele quiser ser o número 1, terá que enfrentar ataques de todos os lados e o cultivo de espada que tem o maior dano em alvo único será o ideal. Ele afirma que nessa vida quer se tornar no que agente ativador de espadas mais fortes, então é transportado pela deusa para a nova região com sua nova espada, chegando na Vila do Iniciante, onde havia alguém pedindo ao NPC que o leve aonde ele sabe que tem missões, enquanto o outro pergunta se existe alguma garota ali que gosta de se casar com ele. O protagonista acha isso bem nostálgico por ver tanta gente assim. Eles observam um senhor chegando imaginando que é um NPC,
Quero ver se ele teria algum tipo de missão escondida. O protagonista chama eles de idiotas para acharem que uma missão escondida estaria num lugar tão óbvio. Enquanto eles lutam, ele está em direção à feita da espada. Enquanto as pessoas estão procurando missões sem pensar muito, o protagonista aproveita o fato de que ele já conhece aquela rota e não vai precisar se cansar tanto. Mas nesse momento alguém chama pelo protagonista. Ao se virar, a mulher se apresenta como Queen, proprietário de uma loja de alfaiataria da vila. Enquanto algumas garotas de fundo acham o protagonista bonito, os caras ficam em choque e o NPC simplesmente falar com ele sem nenhum tipo de dificuldade. Queen pergunta se ele não gostaria de uma missão, pois ela pode arrumar uma para ele, falando que está solteira desde que seu marido morreu há 5 anos atrás, afirmando que se ele achar a missão muito difícil ela pode ajudar a fazer isso, perguntando então se ele aceita a missão. Ele se questiona o fato de isso estar acontecendo pelo poder do carisma, e não esperava atrair o NPC. Ela volta a perguntar o que ele acha, pensando que é incrível que o valor de carisma máximo tem esse tipo de tratamento. Se ele aceitar essa missão e aumentar sua favorabilidade com esta viúva, provavelmente poderá fazer cultivo duplo com ela em alguns dias. Pensando nisso, não há como recusar, afinal nessa vida ele quer se tornar um cultivador de espada número 1, então falando que tem outras coisas para fazer hoje, mas definitivamente encontrará ela de novo para aceitar a missão se tiver chance. Feito enquanto os outros comentam o fato dele ter rejeitado essa missão, conheço a bela moça pede para o protagonista lembrar de vir aceitar a missão, enquanto ele se despede pensando que agora não pode perder tempo com esse tipo de missão secundária. A verdadeira oportunidade na vila do iniciante é ali onde está agora. Ao chegar perto de uma casa, alguém fala para o protagonista que lá dentro só tem um ferreiro que provavelmente não vai conseguir falar pois deve ser surdo, mas o protagonista agradece e fala que só estava dando uma olhada. Ao entrar no estabelecimento, um dos caras pergunta por que ele se importa e diz que ouviu falar que estão dando missões na entrada da vila e que devem ir rapidamente pegar alguns equipamentos, enquanto o outro comenta que ouvir conselhos pode encher seu estômago, mas é uma vergonha que pessoas não conseguem entender uma lógica tão fácil. Mas outra pessoa fala que o cara surdo dentro de lá era claramente o NPC que dá missões, então por que ele não fala nada? Isso é o protagonista chega perto da fornalha pensando que todos ali são um bando de ignorantes, enquanto puxa algo falando que aquele NPC é o mais importante da vila inicial. Ao fazer isso, o NPC finalmente reage e diz que a temperatura não é suficiente e o fogo é muito pequeno, continuando batendo e refinando uma arma, então concluindo o trabalho. Agradecendo a protagonista por o ajudar a puxar o fole, falando que seu aprendizes não está ali hoje e por isso a foge não foi cuidada então. Não é de se imaginar que o fogo não foi grande o suficiente, então como o protagonista o ajudou deve agradecer emprestando uma de suas armas, mas tendo que devolver assim que acabar o dia. Pensando que após receber uma arma por um dia após completar a missão, os iniciantes definitivamente acham que é muito trabalho e serão preguiçosos para continuar, mas como um jogador antigo ele sabe que o verdadeiro negócio está atrás. Então escolhe a espada de ferro como um grau normal com força 3, o ferreiro fala que já que é assim tudo bem. E se ele puder encontrar 10 presas venenosas Green Pit Vipers, ele lhe dará uma oportunidade. Sem nenhuma contestação, o protagonista aceita essa missão, saindo da forja, começando sua nova jornada de sucesso com o cultivo de espadas, enquanto várias pessoas se perguntam como ele conseguiu uma arma. Alguns perguntam para ele como ele conseguiu fazer isso e que ia ser muita grosseria guardar esse segredo. O protagonista fala que aquele homem buscou ali e acaba de terminar com a namorada e está com o coração partido, então eles têm que cantar uma canção de amor para ele e encantá-lo pelo canto e assim conseguir uma arma, enquanto as pessoas ficam iludidas achando que seria algo tão besta. No protagonista só fica observando que aqueles caras começaram a fazer exatamente isso, pensando para que eles cantem tudo o que puderem. Tudo isso faz o ferreiro soletrar algumas letras, o que faz eles acharem que algum tipo de sinal, mas o cara só estava estressado e começa a ameaçar todos ali para que fujam. Enquanto isso, o protagonista caminhava em uma floresta de bambu. Encontra um monstro serpente, observava de longe. E quando aproveitou uma brecha tentou atacá-lo, mas não contava que o protagonista já estava bastante poderoso, com o monstro sendo derrotado no processo, sendo completamente fatiado. Agora o cultivo do protagonista é 3 de 100, fazendo ele perceber que sua força inicial não está mais tão ruim assim, e ainda conseguiu alguns itens daquela serpente venenosa. Pensando que a taxa de queda de itens daquele jogo é extremamente baixa e não esperava que ia conseguir tanto equipamento após matar alguns monstros. Isso pode ser por causa de sua sorte, nada no máximo.
mas resolve não pensar muito sobre isso e volta a finalizar algumas serpentes, querendo ver quantos equipamentos vão cair agora, conseguindo seguidos ataques críticos. Após um tempo ele comenta que não achava que além de 10 presas venenosas também receberia mais de 100 certas venenosas e muitas moedas de cobre. Essa acabou sendo uma viagem muito lucrativa, mas está na hora de voltar e enviar os itens. Após chegar na casa do ferreiro, entrega o saco com o pedido falando que ali estão as 10 empresas venenosas. O ferreiro acha impressionante aquilo e agradece ao protagonista, já que a qualidade daquelas presas são bastante decentes, e acham a oportunidade para ele, dando uma carta, que é um item necessário para entrar para a seita da espada, que é equivalente a uma carta de recomendação. O protagonista aproveita para perguntar quem mais aceitou este convite de missão, sendo revelado que ele foi o único até agora, mas aparentemente ele já esperava essa resposta. Enquanto outros estão encontrando missões simples e descobrindo como jogar, ele não pode perder seu tempo com grupos novos e precisa se tornar um discípulo da seta da espada o mais rápido possível. No lado de fora ele anuncia que está vendendo um arco premiado, falando que aquele é o único arco de serpente venenosa verde em todo o server e ganha quem der o maior lance, falando que não venderia aquilo se não fosse para casar com sua esposa. Isso vários começam a dar seus preços, entre 500, 1000, 1500 e até 1800. No entanto, alguém dá 50 mil no lance. Era uma mulher de cabelo rosa e curto. Um dos caras até se pergunta de que guilda ela seria. A garota fala que o pagamento será somente em dinheiro transferido imediatamente. Enquanto isso, o protagonista pensa que esse preço é decente. Mas por incrível que pareça, outra pessoa dá outro lance de 60 mil. Era um cara que se apresentou como Wang Jingao, o presidente da guilda Vanshi. Esse cara pensa que o protagonista não deve ser uma pessoa simples para ter conseguido obter aquela arma logo no lançamento do servidor, e vai mostrar sua generosidade primeiro e lentamente conquista-lo com o intuito de fazê-lo trabalhar para ele a qualquer momento. Os outros jogadores ficam em choque com a presença do presidente dessa guilda naquele local. Lin Jishin fala que é um prazer conhecê-lo, mas pensa que já encontrou ele em sua vida passada ao alcançar o top 10 nas lideranças da guilda Vanshi, e veio o recrutar. E depois de rejeitá-lo, esse presidente da guilda guardou rancor contra ele, que sofreu muitas perdas. Com isso, o protagonista pensa que o Wang Jingao não pode evitar seus inimigos. O presidente fala que como Lin vendeu este item para ganhar dinheiro para conseguir casar com sua esposa, por que não fazer isso? Ele pagará todo dinheiro necessário para se casarem e o tornará como um novo amigo, mas o protagonista fala que não há necessidade, pois um cavaleiro não aceita caridade, só está disposto a vender seu artigo e espera que o irmão Wang entende, e somente pensa que se soubesse não usaria essa desculpa. Quando fala que entende, para o protagonista obter uma arma desse nível no início ele deve ser alguém com determinação e habilidade, falando que admira esse tipo de pessoa e comenta que em sua guilda está faltando arcos. Mas a garota de cabelo rosa de antes aumenta o lance para 70 mil, começando uma grande briga. Enquanto Wang Jingao lança 100 mil, ela lança mais 200 mil, e continua aumentando para 250 mil e até 300 mil. O protagonista até se pergunta de que guilda era o dessa bela moça, pois ela não está disposta a desistir, e que talvez ele consiga usar ela de alguma forma. A garota resolve aumentar o lance ainda mais para 500 mil. Wang fala que é da guilda Vanshi e não recomenda a moça ir contra ele. As pessoas ao redor pensam que ela está gastando 500 mil em equipamento de iniciante, é loucura, e que entender o mundo dos ricos é pior ainda. O cara do lado fala que para a senhora ir contra a guilda Vanshi, ela não deve ser uma pessoa comum. A mulher de cabelo rosa fala que ganha aquele que der o lance mais alto, e como ele está tentando ameaçá-la, quer dizer que ele não pode comprar as coisas que ele quer. E se ele é da guilda Vanshi, deve ser uma pessoa burra por competir com ela. Ele fala que não vai comprar mais um item e pensa que acabou de encontrar um tipo de troll, falando que não vai gastar 500 mil em equipamento para iniciante, dizendo que vai embora. Nisso o protagonista pede para ele esperar, dizendo que há muito tempo que ouve falar de seu grupo e se ele estiver disposto a pagar 500 mil venderá esse arco, pedindo que ele apoie no futuro, fazendo a garota de cabelo rosa não entender nada e Wang pensar que o protagonista é muito inteligente, falando que vai aceitar, e se o irmão Lin enfrentar qualquer problema no futuro definitivamente poderá contar com a ajuda do grupo Vanshi, pedindo número de sua conta, pois fará transferência agora mesmo. Protagonista pensa que é bom deixar uma boa impressão agora e saquear ele no futuro.
Wang fala que já que a senhorita é bonita não guardará rancor dela, mas espera que ela aprenda a sua lição depois diz e também que o protagonista se junte a seu grupo. Nisso ele vai embora, e o protagonista pensa que o cara gastou 500 mil para comprar aquilo. Ainda nem sabe que está sendo enganado e é grato pelo protagonista algumas pessoas realmente têm muito dinheiro e pouco cérebro. Ele perceberá depois de usar aquele arco algumas vezes que as setas venenosas são limitadas. A garota se vira com raiva para o protagonista que grita perguntando por que ele voltou atrás com suas palavras afinal ele havia dito que o lance maior ganharia. Então o protagonista percebeu que irritou a garota ao tentar enganar o cara. E quanto a garota e seu grupo vão embora ele pensa que deve retribuí-las de alguma forma depois. Enquanto isso na Floresta do Javali, aquelas mulheres estão se dividindo para encontrar pequenos javalis, enquanto a garota de cabelo rosa pousa para que as outras façam a missão, escutando alguém falando percebendo que era o protagonista, pergunta por que ele está aí seguindo. Ele pergunta se pode falar em privado somente por 2 minutos. A garota pergunta então o porquê ele está ali, pensando que já que ela e o líder da outra guilda não são familiares, ele pode ter sido enganado pela reputação da guilda Vanchi, cogitando poder dar-lhe uma segunda chance e alguns conselhos. O protagonista revela que tem muitas informações secretas e irá fazer negociação com ela por apenas 500 mil, afirmando que essas informações podem ajudar a guilda dela a ficar na frente das dos outros jogadores. A garota perguntou por que ele não venderia as informações para Wang Jingao, mas o protagonista pergunta se quer mesmo que Wang o apoie. É só o tanto que só estava brincando com ele pois ele é um ninguém sem poder e sem dinheiro e não tinha escolha a não ser aguentar para sobreviver. E somente pensa que o inimigo do seu inimigo é seu amigo existe o que esta mulher também odeia Wang Jingao. Vez a uma chance de cooperarem no futuro, ele novamente pergunta se ela gostaria de comprar as informações apresentando seu número de conta afirmando que não é um aproveitador, fazendo com que ela pense que se realmente for verdade seria uma oportunidade de desperdiçada não comprar e assim é feito, com ele afirmando que foi a decisão certa. Então assim o protagonista atualmente está com 1 milhão na conta mesmo tendo acabado de entrar no jogo embora esse dinheiro se torne inútil quando o jogo se tornar realidade do futuro, mas ainda tem que confiar nele para melhorar as suas habilidades por enquanto. Tossindo ele fala que era para ela parar de matar porcos selvagens e aceitar a missão do ferreiro, deixando ela com raiva dizendo que não pode aceitar missões do ferreiro de armas e que ele deve estar tentando enganá-la. Ela acaba até cogitando que ele tenha sido enviado por Wang para enganar e se esse for o caso ela finalizará ele ali mesmo. Ele fala que isso é porque seus métodos estão errados e se ela ajudar o dono da loja a soprar o fole em 5 minutos enquanto ele estiver trabalhando, ela poderá receber uma missão, e caso ela não acredite nele que peça um dos seus subordinados que teste pedindo para fazer discretamente e não deixar que os outros saibam caso contrário esta informação será inútil, mas a missão não é o ponto principal, a parte importante são as recompensas da missão. Apresentando o convite da feito da espada deixando a garota surpresa por ele possuir uma, pensando que se ele conseguir uma saber aonde está localizada a seita da espada e terá a chance de entrar lá dentro, ele vai embora dizendo que o que ela precisava saber ele já falou e agora é com ela, mas antes, a garota pede para ele esperar, perguntando por que ele vendeu uma informação tão importante. O protagonista afirma que não sabe direito mais quando ele iria falar um som chama a atenção deles. As garotas do time de Vanning estavam sendo perseguidas por um javali selvagem enquanto pediam por ajuda, e dizendo que elas estavam ferradas pois acabaram encontrando o chefe dos javalis. Outra fica se perguntando do porquê aquele javali é tão grande. Vanning fala para todos escaparem pois não tem pessoa suficiente para enfrentar aquele bicho ali. Isso o protagonista aparece e fala que a sorte dela é muito boa para encontrar o maior chefe da vila iniciante e já que todas elas vão abandonar aquele chefe então resolveu o problema. Garotas pergunta se ele realmente vai enfrentar aquele bicho, afirmando que sim e já que ele havia vendido seu arco ele pede a espada de Vanning emprestada. Então assim ela entrega a espada falando do protagonista agora está sozinho, ele agradece se preparando para o combate. As garotas de trás comentam sobre essa situação e pensam que o protagonista está tentando se destacar para Vanning, fazendo a garota ficar vermelha por esses comentários. Não aguentando mais essa situação ela reclama com suas parceiras de equipe, e percebem o fato dela ter ficado corada. Enquanto isso o protagonista estava lutando com o javali, mas pensa que deveria ter vendido o arco um pouco mais tarde se soubesse que ia ser tão difícil assim. Nisso ele dá um golpe certeiro na cabeça do monstro, que defende jogando ele para cima.
O HP da criatura novinha abaixado em nada mesmo tendo sido acertado em seu ponto crítico, não fazia sentido em combatê-lo de frente, e já que não havia como lutar frente a frente, ele usará o cérebro, usando uma técnica milenar, fugir dali. Uma das garotas fala que o jeito que o protagonista corre é fofo e provavelmente ele não será capaz de escapar. Vanlin pergunta quem disse para ele se esforçar tanto, e que infelizmente ele ainda é iniciante, então não importa se morrer algumas vezes para aprender com isso e assim não fazer outra vez no futuro, mas aparentemente ficou encurralado pois estava chegando perto de uma parede, usando-a como apoio ele vai para cima fazendo com que o javali acertasse a rocha, e finalmente perdesse um pouco de HP. No entanto, mais rochas caíram diminuindo ainda mais a vida do bicho, fazendo assim que as garotas se surpreendessem com essa estratégia. O javali havia perdido uma presa e estava tonto com o impacto, e atrás de uma árvore protagonista pensa que a hora chegou, saindo de seu esconderijo preparando um golpe, acertando vários ataques críticos nele, mas o bicho fica mais forte. Uma coisa que o protagonista não esperava que iria acontecer, o javali tenta golpear ele, em seguida corre em círculos, e por causa que ainda estava desorientado bate novamente na parede perdendo sua outra presa e HP. O protagonista pousa em suas costas se preparando para o último golpe, dando adeus ao rei javali, sendo o grande vencedor dessa batalha, mas algo vem em sua direção em formato de chamas, era a energia que ele havia colhido da batalha fazendo com que ele atingisse o estado de refinação 70. Com isso seu talento de alteração do destino foi ativado, e já que ele havia conseguido o estágio de refinação de QI significava que ele havia se tornado oficialmente um cultivador. Ele pensa que não esperava que conseguiria aumentar tanto seu nível de cultivo e que foi graças à sua sorte e conhecimento sobre o rei javali. E além do seu talento de alterar o destino ter sido ativado, o talento de aleatoriedade também foi confirmado, fazendo com que sua saúde aumentasse, pensando que isso é muito útil para uma pessoa frágil como ele no início e originalmente seus atributos foram dobrados devido ao seu talento mas agora sua vitalidade aumentou em outros 10%. Isso é equivalente a outros cultivadores na fase inicial do estágio de refinação do QI com apenas 1000 de HP enquanto ele tinha 2000. O sistema aparece parabenizando ele por ser o primeiro a matar o chefe da vila do iniciante e isto será transmitido para o mundo, perguntando se gostaria de esconder seu nome. Ele pensa que não há razão para esconder, então Lin é anunciado como o primeiro a ter vencido aquela batalha para todas as outras contas, fazendo todos ficarem surpresos que alguém que acabou de chegar no jogo já fez algo tão impressionante, se perguntando de que guilda ele é pois é muito forte, cogitando que poderia ser de uma das principais. Alguém afirma que ele deve ter usado as técnicas de ataque de onda humana para acumular dano e assim provavelmente deu o golpe final. Vanlin se surpreende pelo nome dele ser Lin Jishin, nisso ele havia conseguido uma boa quantidade de tesouros, desde ouro até a espada da nuvem carmesim, a ter uma técnica de grau espiritual. Ele pensa que vai daqueles equipamentos tem um valor grande e deve ser por ter uma sorte nata no máximo, mas enquanto pega seus itens um raio chama sua atenção, com o sistema falando que daqui a 30 minutos a tribulação celestial descerá, então que todos tratem ela com cuidado. Esse pergunta se realmente o efeito colateral do Counter Fate está ali, pensando assim que como haverá uma tribulação celestial se ele falhar em superá-la sua alma será destruída, começando a correr pensa que deve ir logo à seita, pois talvez um especialista possa o ajudar, mas Vanlin entra em sua frente dizendo que podem ser amigos e que ele pode vender aqueles equipamentos para ela no futuro garantindo que os preços serão justos, então mostra o número de sua conta, pedindo a ela que adicione-o como amigo, misericórdia dizendo que tem que fazer algo agora, então ele finalmente havia se tornado amigo de Vanlin. Ela fala que ele é tão estranho, se perguntando o que será de tão urgente para ele estar correndo tão rápido. Assim, cogitando até que ele possa pensar que elas fossem mais assustadoras que o javali, melhor aquela chuva de raios, ele finalmente chega na seita da espada, pedindo aos céus que haja um especialista que possa o aceitar como discípulo e ajudá-lo a dissipar a tribulação relâmpago, gritando que Lin Jishin está ali para procurar o mestre, correndo no meio da multidão que perguntam por que ele está fazendo isso. De repente o céu começou a mudar, com uma bela mulher vindo dos céus perguntando por que aquela comoção. Era líder da seita que havia chegado. Com sua presença todos começam a saudá-la. Elas perguntam se aquilo seria um sinal da tribulação celestial e perguntando se um dos discípulos diretos de um ancião avançou. Uma moça pergunta quem rompeu, com o senhor afirmando que não escutou nada sobre. Nesse momento Lin chega se apresentando como novo discípulo, pedindo para que sua mestre o salvasse. Nesse momento um raio quase acerta,
fazendo até a líder se espantar, novamente. O protagonista pede a ajuda de sua mestre e mostra sua carta de recomendação, pensando que com suas habilidades atuais ele é definitivamente incapaz de suportar o poder da tribulação celestial, e que só pode orar para que um desses mestres o salve. Nisso a líder começa a usar sua habilidade criando um campo de força ao redor de Lin. Ele ainda em choque agradece por não ter morrido, que se tivesse morrido ali teria que recomeçar e perder muitas oportunidades. O senhor pensa que ele atraiu-a tribulação celestial no estágio de refinamento de QI e que essa é a primeira vez que vê isso acontecendo em sua vida, afirmando que o protagonista não é comum. Todos começam a correr atrás do protagonista, o chamado de gênio. A mulher fala que esse discípulo ainda não encontrou um mestre e pergunta por que ele não aceita como, que ela definitivamente usará todos os recursos que ele precisa para cultivar, enquanto o senhor fala que ela é uma cultivadora e pergunta se não seria conveniente para ela ensinar um discípulo humano, então seria melhor ele fazer esse serviço. A garota fica com raiva questionando de por que ele está disputando um aluno sendo que já tem vários. Pensa que, como esperado, um dos mestres da feita realmente o ajudou a dissipar a tribulação celestial. Isso atraiu muitos anciões que buscaram aceitá-lo como discípulo, já pensando que se deu bem, mas ainda tem que agir um pouco, pois não pode ser desprevenido, pois pode afetar suas impressões com os anciões. A líder fala para eles pararem com aquilo, pois ela já havia aceitado como discípulo. O cara foi atrás de ouro e encontrou um belo diamante. As pessoas ficam desapontadas pois não sabiam que a líder aceitava discípulos, e é estranho ela ter feito uma exceção dessa vez. A líder pergunta ao protagonista se ele está disposto a se tornar seu discípulo direto e segui-la até o salão interno para cultivar. O sistema fala que ele adquiriu a maior oportunidade da seita, atuar junto com a líder da seita da espada. O protagonista pensa sobre a situação e conclui que não tem por que não fazer isso, falando à líder que está disposto a isso, fazendo uma saudação. Então, a partir de hoje, a líder da seita, Lang Feian, se tornou a mestra do protagonista. Ele já está achando isso ótimo, pois terá pernas grandes e grossas para abraçar logo depois de entrar no local. Logo após isso eles entram no salão interno. O Palácio da Espada é uma área central da seita Tianyan, sendo tranquilo e livre de perturbações externas, onde ele estará cultivando no futuro. A líder fala que mais tarde ele receberá um pacote de recém-chegado e será levado à sua nova residência. Enquanto vai embora, ela pede para ele encontrá-la no salão principal de madrugada. Ele afirma que irá. Enquanto pensa que a líder é muito fria e distante, mas ele deve ficar quieto e treinar secretamente. Depois de uma hora, Lin se pergunta por que o discípulo guia ainda não está ali, enquanto está sentado na escadaria de um prédio, impaciente. Ele decide ele mesmo encontrar meu quarto, então se levanta e decide procurar seu quarto por conta própria. Lin fala que o salão interno da seita da espada tem várias residências internas, se perguntando se existem missões ocultas aqui, enquanto caminha por um corredor. Observando a residência tão única, resolve entrar e dar uma olhada. Encontrando uma residência com uma arquitetura peculiar e decide entrar para investigar. Ao abrir a porta, a mestra pergunta quem está aí, enquanto se vira assustada ao ouvir a porta se abrir. Ela estava se vestindo. Ele então percebe que essa é a residência da mestre, entendendo que isso pode ser um problema, então pede desculpa por incomodá-la. Ela começa a se energizar com mana e claramente está com raiva e perguntou quem permitiu que ele invadisse aquela residência, enquanto segura firmemente o tecido de sua roupa. O protagonista pede desculpas para a mestre, mas o discípulo guia que ela designou não apareceu depois de muito tempo, e ele queria me familiarizar com os arredores, então acidentalmente entrou naquela residência, afirmando que não fez isso de propósito. Pensando que isso foi muito azar e que, por favor, não deixe que isso afete a preferência do mestre por ele. Ela fala para ele esquecer, afirmando que aqueles que erraram sem saber não são culpados, então não vai o punir desta vez. Mas dá a ele uma pílula de jade violeta que, após consumir por 5 minutos, todos os atributos de combate aumentam em 30 pontos e quando não estiver em combate, recupera 3.000 pontos de energia. Ele pensa que a líder da seita é realmente generosa. Ela casualmente jogou fora uma pílula de grau místico. Ao sair do local, ele agradeceu a ela no processo, ainda curvado em sinal de respeito. O protagonista pensa que não consegue suportar comer uma pílula tão preciosa, então vai guardá-la por enquanto. Percebendo que alguém está chegando, fala que o discípulo guia que o mestre arranjou finalmente está ali. Uma mulher chega e chama o protagonista de irmãozinho, pedindo que ele venha cumprimentar sua irmã mais velha.
Ele se apresenta como o irmão júnior. Lin Jixin cumprimenta a irmã sênior. Ela fala que ele é bem respeitoso. Se apresentando como Nan Gongyu, ela alcançou as fases finais do estágio de cristalização. Se ele enfrentar algum problema no futuro, ela o ajudará. A favorabilidade de Nan Gongyu ganha mais 10 pontos. Ele fica feliz com esses 10 pontos de favorabilidade imediatamente no primeiro encontro, afirmando que este é realmente um jogo que favorece a boa aparência. Lin Jixin fala que não esperava que a irmã sênior fosse mais bonita que flores e tivesse um cultivo tão alto, e que ele está realmente impressionado com sua magnificência. Ela não esperava que seu novo irmãozinho fosse um puxa-saco. O protagonista diz que há um ditado que diz: para melhorar seu cultivo, você não pode depender apenas do aprendizado, então em vez de trabalhar duro tolamente todos os dias, é melhor beijar alguns traseiros. Isso faz a garota rir bastante, fazendo a Nan Gongyu receber mais 5 pontos de favorabilidade. Ele pensa como a favorabilidade aumentou rápido, pois comparada à fria Mestre Yan, esta sênior Nan Gongyu parece ser mais fácil de se dar bem. Diferentes níveis de favorabilidade com diferentes NPCs podem ativar missões ocultas e oportunidades, asterisco asterisco. 1-10, familiar. 11-20, casual. 21-30, companheiro. 31-40, próximo. 41-50, corações compartilhados. 51-60, íntimo na alegria e na tristeza. 61-70, amor fraternal próximo como irmãos. 71-80, união perfeita, sinceridade absoluta. 81-90, juramento de amor eterno, juramento de irmandade e irmandade. 91-100, juntos até a morte, juntos na vida e na morte. Normalmente, se a favorabilidade com o NPC do sexo oposto atingir amor fraternal, haverá interações físicas. Quando atingir união perfeita, eles podem se tornar um casal dudão e iniciar o modo de cultivo dual. Lin Jixin fala que é difícil farmar favorabilidade com NPCs. Na sua vida anterior, muitos jogadores apaixonados não tiveram um bom final. Ele acaba tossindo um líquido vermelho, deixando a garota preocupada. Que pergunta o que foi e quando ele se machucou. Lin Jixin pensa que se ele não tomar remédio para esse ferimento interno, será difícil se recuperar em 1h30. Mas seu ferimento está intimamente relacionado à irmã Júnior e ela tem uma alta favorabilidade por ele, devo aproveitar esta chance para ver se consigo alguma compensação. Assim ele fala a ela que não foi nada, é que antes de ela chegar, ele queria ir para sua residência e, acidentalmente, invadiu a do mestre e que foi acidentalmente ferido por ela. Isso faz a garota pensar que isso é por sua causa. E acaba chorando por isso. A líder da seita a designou para o trazer até sua residência, mas ela estava muito absorta lendo um romance e se atrasou. Entregando a ele um item, fala que está é uma pílula restauradora de Qi pedindo a ele tomar rapidamente. Lin Jixin agradece por isso, enquanto pensa que conseguiu outra coisa de graça. Ela, ainda achando que foi sua culpa, fala que se ela não tivesse se atrasado por causa da leitura de um romance, o irmãozinho não teria se machucado com a mestre. O protagonista fala que não foi culpa dela, e sim foi porque ele que decidiu dar uma volta descuidadamente. Nan Gongyu fala que mesmo nesse estado, ainda a defende, assim pensando que ele é uma pessoa muito boa. Assim a favorabilidade de Nan Gongyu aumentou mais 5 pontos. Ela dá a ele um pingente de jade como compensação. Esse é o pingente de jade coletor de espírito, defesa, 10, proteção do coração, 5, quando não está em combate, 1% da mana é recuperada a cada segundo. Habilidade, escudo espiritual, durante a batalha, um escudo de mana de 0,5 segundo pode ser formado para bloquear um ataque de habilidade de um inimigo abaixo do estágio de cristalização. Tempo de espera, 15 minutos. A garota a ele que guarde bem isso. Lin Jixin pensa que este pingente de jade é um item incrível, mesmo entre os equipamentos de grau espiritual e que ele é muito útil. Nan Gongyu diz que isso não é nada e ela tem muitos outros tesouros. E diz para ela seguir pois vai levá-lo à sua residência. Todo o equipamento básico para iniciantes está lá. Lin Jixin agradece ela, pensando que ainda bem que ele sabe atuar. Do contrário,
Como conseguiria tantos tesouros logo após entrar na seita? É por isso que precisa tratar os NPCs daquele jogo como se fossem pessoas reais com emoções, mas apenas um retornado como ele sabe disso agora. Nangonjil fala que esta é a formação elemental de coleta espiritual. Ele pode absorver energia espiritual muito mais rápido se meditar e cultivar ali. Só há uma formação mística de coleta espiritual ao lado do pai dela, que está com inveja do protagonista. Ela informa que em circunstâncias normais, os novos jogadores encontrarão algum lugar para meditar e ficar offline quando saírem, mas o aumento no cultivo é muito lento. Lin Jinchen não esperava que a sua residência tivesse uma formação elemental de coleta espiritual. Pensando se isso foi especialmente arranjado para ele pela mestre. A garota avisa Lin Jinchen que sua missão finalmente acabou, dando um até mais tarde. Ele diz que Nangonjil trabalhou duro. O estágio de refinamento de Qi está na fase inicial, compreensão inata maximizada, bônus de formação elemental de coleta espiritual de grau terrestre, velocidade de meditação, 52 pontos hora. Lin Jinchen que é assustador meditar ali pois é mais de 10 vezes mais rápido do que o normal na fase inicial do estágio de refinamento de Qi. Com essa velocidade, se ele ficar offline por 3 horas, seu valor de cultivo na fase inicial do estágio de refinamento de Qi será maximizado. Pensando que a mestre só vai o ver amanhã ao amanhecer, já que não há nada para fazer agora, vai sair do jogo. Com isso ele agora e na mesma hora recebe uma notificação no celular. É uma mensagem do Banco Industrial, com aviso de transferência. Agora seu saldo atual da conta é de 1.661.782,35 yuan. Isso dá 228.990,28 dólares. Aliás, ele fica muito feliz com isso pois em apenas 5 horas, ganhou mais de 1,6 milhão de yuan e finalmente pode mudar completamente o seu destino trágico nesta vida. Cap 5. Nesse momento uma pessoa chega de moto na frente do prédio do protagonista, era a belíssima amiga de Lin Jinchen. Ao abrir a porta, o protagonista fica surpreso ao vê-la. Ela diz que estava se preparando para fazer sua corrida matinal no estádio e Lin Jinchen menciona que desejava que ela visse seu novo apartamento. Ren Lan diz que não era nada mal aquele apartamento enquanto o protagonista menciona que custava 6 mil por mês. A garota diz que ele sabia como aproveitar sua vida perguntando se era assim que ele estava gastando as taxas de membro da academia que ela não entregava e Lin Jinchen explica que o melhor a fazer seria gastar o quanto antes para ela esquecer desse dinheiro. Nesse momento ela faz um movimento rápido para cima do protagonista, se sentando sobre ele e o enforcando perguntando como ele ousava roubar o dinheiro da academia dela. A garota chega irritada segurando no pescoço dele perguntando como ousa enganar com o dinheiro de sua academia. O garoto solta um grito estridente enquanto a garota se anima dizendo que vai fazê-lo de saco de pancadas. Enquanto ele está sendo quase nocauteado, ela ordena olhar bem o como ela vai transformá-lo em um saco de pancadas. O protagonista tenta pedir para ela esperar um segundo, mas já era tarde demais, o cogumelo desabrochou. Ela para por um segundo quando percebeu. E volta a usá-lo como saco de pancada perguntando como ele ousa se aproveitar dela assim. Mas ele disse o que ela está falando é besteira. Nesse momento alguém surge na porta dizendo que a cabine de jogos que ele comprou havia chegado e pedindo para que ele abra a porta. Lin Jinchen pede para ele esperar por um momento. Ele explica que havia ganhado dinheiro no jogo e comprou uma cabine de jogos para ela e pede para que ela receba, pois caso contrário ele teria que pedir o reembolso. Ren Lan menciona que ele não precisaria reembolsar pois como ele já havia comprado não teria como mandar de volta. O protagonista pergunta se aquela cabine de jogos seria o suficiente para pagar o dinheiro da academia dela. Mas ele diz que não acredita que aquela cabine possa caber no dormitório da escola e que se levasse para a casa do pai dela poderia acabar quebrando. Ele conclui perguntando se ela não poderia deixar na casa dele onde ele havia reservado um quarto para ela. Ren Lan aceita animada a cabine dizendo que iria tirar fotos e compartilhar com os amigos. O que faz ele notar que a raiva dela havia desaparecido e ele imagina que o dinheiro realmente resolve 99% dos problemas. Com tudo resolvido ele acredita que deve voltar logo ao online para ganhar mais dinheiro. De volta ao online duas pessoas se encontram para conversar. A mestra reconhece as habilidades de seu aprendiz dizendo que ele quase passou de nível em apenas algumas horas.
Seu aprendiz agradece ela pelos elogios dizendo que está preso no estágio inicial de refinamento do QI e não tem certeza do como fazer para avançar. Ele lembra que geralmente um elixir especial poderia ser necessário e planeja testar as águas primeiro enquanto espera que sua mestra possua um elixir que possa ajudá-lo a avançar. A mestra menciona que possui uma pílula de condensação de QI de alta qualidade que poderia fazê-lo avançar para a fase intermediária. Seu aprendiz agradece à mestra. Ele acredita que aquele seria um elixir ultra secreto que apenas os mais habilidosos teriam. Sua mestra fecha sua mão com a pílula dizendo ser um elixir que apenas as seitas de alto nível possuem e que apesar dos enormes talentos dele ainda precisava entender algo. Uma pessoa verdadeiramente forte não possui apenas um alto nível de cultivo, mas também experiência de ter passado por centenas de batalhas. O aprendiz entende que a mestra quer dizer que flores cultivadas em estufa não são adequadas para o caminho do cultivo, enquanto árvores enormes que crescem em meio a uma tempestade podem obter a vida eterna. Ele se lembra que em sua vida anterior ele descobriu que esse jogo possui um nível de liberdade extremamente alto, permitindo que o cultivo seja aprimorado com equipamentos comprados, mas a experiência de combate teria que ser adquirida com batalhas reais. A mestra explica que não é fácil para uma pessoa ter uma percepção como essa, mas que ele é mais sensato do que ela imaginava. Uma caixa de mensagens surge avisando que a favorabilidade de Lang Feian havia subido 5 pontos em relação ao protagonista e seu estado atual seria um familiar. Isso faz o aprendiz notar que ele ganhou pontos de favorabilidade com sua mestra. Com isso ele se anima imaginando que dessa forma não seria impossível derrubar o líder da seita dessa forma. Mas ele logo imagina que é melhor não criar ilusões, pois ele deseja ser o cultivador de espada número 1 e não deve se entregar ao amor. Ela manda seu aprendiz para a área de missões da seita no salão externo para escolher uma missão com a dificuldade do estágio de refinamento do QI, prometendo que quando a missão for concluída a pílula espiritual seria dele. O aprendiz aceita a ordem. Mas antes da missão a mestra diz que irá ensinar o Sutra Tianya, que é uma técnica essencial aprendida pelos discípulos da seita da espada Tianya. Ela explica que quanto mais ele cultivar a técnica essencial, mais benefícios ele irá colher e ela menciona esperar que ele trabalhe duro para seu cultivo. O aprendiz agradece sua mestra com alegria. Ele acredita que embora seja uma técnica ensinada a todos os discípulos, os externos precisam completar missões para aprendê-la, enquanto ele não. Nisso ele segue para o salão externo da seita da espada Tianya. Ao observar o local ele nota que muitos jogadores se juntaram à seita. Mas ele imagina que faça sentido pois embora a missão de convite da seita seja secreta ela pode ser descoberta se for perspicaz o suficiente e provavelmente não demoraria muito para que mais pessoas se juntassem à seita. Ainda assim, ele não se abala pois ele aproveitou a oportunidade para se tornar um discípulo direto. Ao fundo ele ouve alguém falando de um especialista bonito. Duas garotas se aproximam enquanto uma pergunta à sua irmã, Vanlin, se era ele mesmo. O protagonista reconhece que Suvannin havia se unido à seita da espada depois de comprar informações e acredita que quanto mais amigos ele tiver por perto, maiores seriam suas opções e que ela poderia ajudá-lo no futuro. Ele menciona que era uma coincidência que ela estivesse se unindo à seita da espada também. Suvannin menciona que ama espadas e por isso ela naturalmente iria escolher essa seita. O protagonista se afasta dizendo que teria uma missão para completar e poderiam conversar melhor uma outra hora. A garota diz que não havia nem terminado de falar e ele estava indo embora. Sua amiga diz que esse homem bonito era muito frio e por isso seria muito difícil de conquistá-lo. Mas Suvannin pergunta o que ela tinha visto que fazia ela acreditar que estava indo atrás dele. Sua amiga diz que como não é o caso então é uma pena, pois ela desejava ver um grande show com uma mulher indo atrás de um homem. Nisso Suvannin se irrita mandando ela não enrolar mais e completar a missão o mais rápido possível, pois elas precisavam dos 3 pontos de mérito para trocar pelo Sutra do Coração de Tianya. Sua amiga aceita as reclamações dela, mas menciona que o fato de estarem fazendo missões desde que entraram na seita e ainda precisarem de 3 pontos de mérito demonstra que é bem difícil. Elas imaginam que tipo de pessoa poderia adquirir o Sutra do Coração de Tianya. Enquanto o protagonista se perde lendo o sutra que recebeu de sua mestra ele ouve uma mulher chamando para o próximo a ser atendido. Nisso ele se aproxima se apresentando como discípulo Lin Jishin esperando escolher uma missão.
A mulher o chama de irmãozinho e pede para escolher uma das missões disponíveis, mas já adianta um conselho para escolher uma que esteja dentro das capacidades dele. Lin Jixin reconhece que a mais simples seria coletar ervas mortais, mas fora os pontos de experiência ele não receberia nada e por isso seria uma perda de tempo. Ele nota que as missões mais avançadas seriam bem mais difíceis, mas ainda limitam a caçar monstros que estão no estágio de refinamento de QI, o que não ajudaria a ganhar experiência de combate. Nesse momento ele encontra uma placa de missão escrita Cidade de Fengu. Ele reconhece que é uma missão especial entre as missões de dificuldade infernal. Com isso ele escolhe essa missão. Lin Jixin lembra que missões especiais podem desbloquear recompensas especiais e ele já aprendeu o Sutra do Coração Tianya. Com tudo isso, seus atributos de luta haviam aumentado 5%. Juntando isso com seu conhecimento da cidade Fengu, ele acredita que possa dar uma chance para essa missão. O título da missão era Ajude a seita da espada Tianya a encontrar a técnica secreta perdida da seita. Sua dica era que, por ser uma missão de dificuldade muito alta, os discípulos em reinos baixos deveriam escolher com cuidado. A informação que possuía era que um discípulo no estágio de refinamento de Qi da seita da espada, Zanhai, foi morto e sua técnica secreta foi roubada e a missão pedia que ele vingasse a morte de Zanhai e recuperasse a sua técnica secreta perdida. Como recompensa pela missão cumprida, o discípulo iria receber 100 pedras espirituais de grau inferior, 100 pontos de mérito da seita, uma pílula de condensação de Qi de grau superior, uma habilidade de arte marcial de grau espiritual e uma recompensa oculta. A responsável pelas missões tenta pedir para ele reconsiderar, lembrando que a missão era muito difícil. Ela menciona que a pessoa que matou Zanhai provavelmente deve estar na fase final do estágio de refinamento de Qi, que é muito mais alto do que o reino dele. Ainda completa dizendo que a seita proíbe os discípulos a escolherem outra missão se não completarem as que ele já iniciou. O protagonista aceita o aviso, mas diz ter decidido pegar aquela missão. Outro discípulo observa perguntando se ele estava escolhendo uma missão de dificuldade infernal. Mas outro discípulo acredita que aquilo seria uma piada, pois a dica deixava claro que o oponente estava na fase final do refinamento do QI e pergunta como ele conseguiria completar aquilo, se seria entregando a própria vida. Outro sujeito menciona que, deixando de lado o reino inimigo, haviam pouquíssimas pistas na missão e por isso encontrar o assassino seria como procurar uma agulha no palheiro. Enquanto outro dos discípulos recita o ditado que quem se exibe, morre, dizendo ainda que só precisavam esperar para vê-lo ser humilhado. Ainda assim, o protagonista se afasta do local com um sorriso, caminhando confiante. Ao chegar na cidade de Fengu, ele se aproxima de um local onde ele acredita ser a chave para completar a missão. Um grupo de garotas se aproxima dele o chamando de hóspede distinto enquanto reconhecem que ele era um imortal da seita da espada de Tianya. Logo depois o chamando de irmãozão e pedindo para que ele siga elas para dentro do local. Cap 6. O líder da seita do Templo da Oesta de Shonvu, Mu Qinzhenren, rompeu o estágio de transformação divina hoje. A força do Templo da Oesta de Shonvu aumentou mais uma vez. A fada das 100 flores do Vale do Céu Polar e o grande ancião da seita do Sol Escarlate se casaram alegremente e tornaram-se um casal da Oesta. Que aliança poderosa! Esse é o comerciante de inteligência dos 8 terrenos baldios. Ele atua como os repórteres da vida real. O protagonista pensa que aquele cara ele sabe de tudo, grande ou pequeno, nos 8 terrenos baldios e seu trabalho diário é fornecer as últimas notícias para todos e ganhar dinheiro. Se Lin Jixin ouvir pacientemente, vai definitivamente encontrar uma pista para a missão. O cara fala que um discípulo do estágio de refino de Qi do clã da espada Tianya, chamado Zanhai, foi morto durante sua jornada e seu assassino é o cultivador desonesto do estágio final de refino de Qi, Zouao. Afirmando que essa pessoa é um indivíduo implacável do caminho demoníaco. Com isso Lin Jixin finalmente conseguiu o que eu estava esperando. Correndo atrás do senhor, o protagonista pede para ele esperar, afirmando que quer comprar algumas informações. Enquanto pensava que a maioria dos jogadores iria imediatamente para o local da missão ao receber uma pista. Mas ele está familiarizado com os métodos deste jogo e se ele quiser obter uma pista mais completa, terei que gastar algum dinheiro. O senhor, ao ver que Lin Jixin gostaria de comprar algumas informações, fala que não tem problemas, contanto que haja dinheiro, não há nada que ele, Li Si,
não possa responder. Com isso Lin Jixin pergunta onde está Zhou. Nisso o Sr. Li se fala que Zhou é um sanguessuga que costuma aparecer no Distrito Vermelho de Fingur City. Então o protagonista pode procurá-lo lá. Mas revela que há outra informação que é muito importante para Lin Jixin, mas para ele liberar essa informação vai depender se ele está disposto a pagar mais 5 pedras espirituais. Lin Jixin fala que isso não é um problema. Pelo protagonista ser tão generoso, o senhor o dará um lembrete. Embora Zhou seja apenas um cultivador desonesto no estágio final de refino de Qi, ele tem um irmão chamado Zhou Shen. Essa pessoa é um cultivador do estágio de fundação, então Lin precisa ter cuidado. Mais tarde, todos estavam festejando e aproveitando a noite. Zhou já estava indo embora, com as garotas falando que estão esperando por ele. Ele fala que tudo bem e que esperem pacientemente por ele, pois da próxima vez fará todas elas fazerem fila para o agradar. Atrás de uma pilastra, Lin Jixin observa o alvo. O cara começar a avançar na floresta quase caindo. Mas ao notar algo vendo ele pergunta quem está aí. Com Lin Jixin afirmando que é alguém que quer sua vida. Zhou se pergunta se então é esse bastardo no estágio inicial de refino de Qi. E que se ele acha que pode se vingar de só porque é um discípulo do clã da espada Tianlin deve ser porque ele está cansado de viver. Mas o golpe é desviado, no entanto Zhou se prepara para um novo golpe, dando vários giros com a espada, mas mesmo assim Lin Jixin conseguiu se defender, anulando a habilidade. O cara acha isso impossível pensando se o protagonista realmente está no estágio inicial de refino de Qi, pois ele demonstrou muita força. Lin Jixin afirma que não é que ele seja muito forte, é sim porque Zhou é muito fraco. Nisso houve um aumento de mais 5% para todos os atributos de combate depois de aprender o Sutra do Coração Tianyan. Deixando sua lâmina maior, o cara se prepara para dar mais um golpe. Lin Jixin ativa o escudo espiritual, pensando que essa é a hora perfeita para testar o pingente de jade de coleta de espírito que a irmã sênior Namgunjil deu a ele. Ao carregar o escudo no máximo, ele afirma que ele é realmente útil. Zhou não esperava que Lin Jixin tivesse tantos tesouros, pensando que ele é bem favorecido pela seita, e fala para Lin entregar tudo o que tem direitinho e ele poupará sua vidinha. Nisso o protagonista pergunta se ele realmente quer que entregue minhas coisas e quem o deu coragem. Com raiva o cara pula direto na cara de Lin Jixin para tentar outro golpe. Mas o protagonista começar a desvirar com grande velocidade. Zhou não entende como isso é possível. Mas consegui tentar usar mais um ataque, no entanto, Lin Jixin percebe uma brecha. Então o acertando, com um dano crítico. Esse golpe o fez perder 90 HP. O protagonista aproveitou e continuou atacando sem parar, analisando que os atributos daqueles que estão no estágio final de refino de Qi são tão baixos e ele é muito mais forte que ele no estágio inicial. Zhou é jogado para longe enquanto o protagonista está com uma espada apontada para ele, falando a ele que entregue a técnica secreta do clã da espada Tianlin agora. O cara no chão afirma que irá entregar o que Lin Jixin quer agora, mas o protagonista percebe um ataque furtivo vindo de trás. Os dois conseguem desviar desse ataque que quase destruiu tudo. Zhou pede para que ele o salve rápido. E afirma a Lin Jixin que ele tem muita sorte de ter encontrado seu irmão. E agora ele vai fazer o protagonista pagar 100 vezes as marcas que deixou no corpo de Zhou. Esse é o irmão do Zhou, Zhou Shen, que está no estágio de fundação. Esse estágio inicial da fundação é mais forte do que Lin Jixin pensou. O cara fala ao seu irmão que havia avisado antes que as coisas estão tensas esses dias e para ficar nas montanhas e não sair, mas ele se recusou a ouvir. Se Zhou Shen não tivesse notado que seu irmão tinha sumido e não voltado especialmente para o procurar, Zhou teria morrido agora. Pedindo desculpas para seu irmão, Zhou fala que vai o ouvir dessa vez e não vai mais sair, mas ele tem que se vingar pois o protagonista o bateu. Zhou Shen se dirige ao protagonista falando que se ele entregar o escudo espiritual, irá considerar deixar Lin Jixin intacto. Caso o contrário, vai o cortar em pedaços tão feio que o protagonista vai desejar estar morto. Zhou diz para seu irmão esperar que ele coma um elixir e recupere suas energias para ajudá-lo. Mas quando ele faz isso, começa a perder vida, enquanto Lin Jixin vai em direção dele com uma adaga vermelha, para o finalizar de vez. Morrendo então chamando por seu irmão.
Lin Jixin fala que parece que o irmão do Zhou Shen não sabe que vilões morrem quando falam demais e além disso, seu objetivo hoje sempre foi matar os dois e levar o dobro do saque. Apontando sua espada para Zhou Shen dizendo que é a vez dele.